Fala galera do Terceirão, professor Fernando Shows, para mais uma aula de filosofia. Hoje continuamos Filosofia Antiga 2 e especificamente falaremos sobre o helenismo. Ok, eu preciso te passar algumas informações históricas antes da gente entrar na filosofia em si. Até para a gente entender quais razões levaram esses pensadores a chegarem em suas teses. Eu preciso te lembrar sobre a história da Grécia Antiga e que os pilares da filosofia grega estão baseados lá em Sócrates, Platão e Aristóteles. E é sobre Aristóteles que eu preciso retomar, porque ele vai estar diretamente ligado à questão do helenismo. Isso porque, se você se lembra lá sobre um pouquinho do que eu contei da história de Aristóteles, ele tem um momento da sua vida que é muito importante. Que depois que ele tem as suas aulas com Platão e ele acaba sendo convidado por Felipe II para ser professor de Alexandre o Grande, uma gama de oportunidades vai aparecer para a vida de Aristóteles, ok? Isso porque eu preciso te lembrar sobre a política de Felipe II e Alexandre o Grande, que foram dois reis macedônios que dominaram a Grécia. E o domínio trouxe alguns benefícios em relação à produção de cultura e conhecimento. Isso porque tanto Felipe II quanto Alexandre o Grande tinham um grande apreço pelas questões filosóficas e de produção do conhecimento. Alexandre o Grande, durante a sua política expansionista, acabou criando vários liceus em várias partes do território em que foi dominado. É dele que vem a biblioteca lá de Alexandria e que tem os liceus, principalmente criados por Aristóteles. Tranquilo? Tá? Te dei uma lembrada? Para a gente entender um pouquinho o que é o helenismo, eu vou começar te mostrando aqui uma imagem que retrata algo interessante desse período. Olha aqui. Na imagem nós temos aqui uma imagem de Peter Paul Rubens e ela é bem reflexiva. Ela fala sobre a morte de Sêneca. Essa obra de arte retrata a trágica morte do filósofo helenista do período romano. Sêneca foi preceptor do imperador Nero. O filósofo foi condenado à morte após as loucuras do imperador romano, que ateou fogo em Roma. Na época, a condenação do filósofo foi a de cortar os próprios pulsos dentro de uma tina com água, para acelerar a hemorragia. Como essa morte era lenta e dolorosa, ele acabou bebendo cicuta. Dizem que Sêneca manteve até o final da vida uma tranquilidade implacável, mesmo diante do sofrimento de seus últimos momentos. Nossa, professor, mas você começou meio pesado a aula, né? Eu já vou te explicar sobre o que fez, mesmo em um momento tão pesado, Sêneca manter uma paz nesse momento difícil dele. Você deve estar se perguntando assim, nossa, professor, você começou falando que o helenismo ali está ligado a Alexandre o Grande, ao final ali da vida de Aristóteles, mas principalmente a Alexandre o Grande. E agora você leu algo sobre Roma, eu vou te explicar o porquê. Vem comigo e anota os contextos históricos aí no seu caderno de anotações, tá? Pode anotar também no seu livro ou qualquer outra coisa que você tenha para anotar aí, ok? Vem comigo aqui. O contexto histórico. Então, olha lá, aquilo que eu te falei, eu só vou ler para você colocar aí no seu material. A política expansionista de Alexandre o Grande favoreceu a formação da chamada cultura helenística, que consiste na mescla do pensamento grego com o oriental. Então veja, a gente tem a expansão aqui do Império Macedônio, saindo das regiões do Oriente e vindo para o Ocidente. E com isso a gente vai ter uma interação cultural, esses povos entrando em contato com a filosofia da Grécia Antiga, ok? Então olha só, o território que compreendia a Grécia Antiga era chamado de Hélade. E, consequentemente, os gregos se autodenominavam helenos. Por isso se fala em helenismo ou em cultura helenística, tá? Por conta de se auto-chamar de helenos, tá? Ou hélenos, ok? Aí vem helenismo. Tranquilo até aqui? Tá. Para você anotar aí que esse ponto é bem importante. Anota aqui, ó. Vou colocar maior aqui. O helenismo é o período da filosofia que se estende do ano de 323, com a morte de Alexandre o Grande, até o fim da República Romana, em 31 a.C.,
Outro ponto bem importante para você marcar aqui. O helenismo foi alvo de muitas críticas ao longo da história, mas na atualidade pesquisadores vêm lançando novas luzes sobre os pensadores deste período. Tranquilo? Então olha só, vamos ver aqui quais fatores que possibilitam com que o helenismo ele seja próspero durante esse período aí, do fim do reinado de Alexandre até o fim da República Romana, tá? Olha só, anota aí. Quando Alexandre o Grande ele dominava outras regiões, ele geralmente mantinha essas características na sua forma de nominação, que é o quê? O respeito à religião e às instituições políticas dos povos conquistados. Ele incentivava o casamento entre vencedores e vencidos. Olha a interação cultural que a gente tem aí, tá? A abertura à participação militar de persas em seus exércitos. Combate à desigualdade entre os povos. Então a gente vê que no período em que Alexandre o Grande dominou, houve um grande progresso nesses aspectos políticos, econômicos e principalmente culturais. Tá aí comigo ainda? Agora nós vamos entrar nas principais características do helenismo, ok? E olha aqui, o que o helenismo estuda, o que o helenismo pensa, o que o helenismo questiona e em que consiste a filosofia helênica? Anota aí que é importante. Quais são as áreas do estudo? A lógica, estudo do raciocínio e do discurso racional. A física, estudo da natureza e da ontologia. Professor, não lembro o que é ontologia, nem eu, brincadeira, eu lembro sim. Ontologia é o estudo do ser. Ou seja, de buscar a essência, de explicar o ser. Isso a gente chama de onto em grego, ok? Então, ontologia, estudo do ser, das coisas. E ética, estudo da natureza humana, da vida plena, e olha que bonitinho, e feliz. Lembrando lá que esse conceito de felicidade dentro da filosofia, ele é bem aristotélico, né? Quando ele fala que a finalidade última do ser humano é a busca pela felicidade. Mas a gente vai ver como que os filósofos do helenismo acabam vendo isso. Olha, nós temos aqui outros pontos que você precisa anotar também. Eles são bem conceituais, então não tem como fugir. Você precisa anotar para garantir que os seus estudos sejam bem efetivos. Naturalismo ético, a lógica, a física e a ética são áreas correlacionadas, sendo a ética a mais importante das três. Por que a ética? Porque a ética está sempre movida e envolvida com a política ou com a vida política das pessoas. Então, são reflexões sobre o que se preocupar, como agir, como não agir, inclusive, tá? Então, são todas essas questões que estão dentro da ética. O materialismo, ele recusa a existência de entidades imateriais, como as das ideias de Platão. Como assim? Lembra lá do mundo das ideias ou o mundo inteligível de Platão? Para alguns helenistas, não existe, ok? Ou o intelecto de Aristóteles. Se preocupava muito mais com a vida prática do que com a vida contemplativa. O que isso significa? Que os filósofos do helenismo, eles estão preocupados em como eu vou agir, em como a minha vida funciona, e não naquela ideia, por exemplo, de Platão, de abstrair de que existe um mundo sensível, inteligível, e que nesse mundo inteligível existem ideias perfeitas. Para eles, não. Você tem que se preocupar menos em abstrair, tá? E mais em como agir. Tranquilo? A gente já vai ver isso bem na prática. Então, olha só. Sistemas ou doutrinas. Anota aí que é bem importante. Lembrando que se você não pensou nisso, eu te deixo agora. Toda vez que eu mostro aqui, você pode dar um pause aí no seu vídeo para anotar, tá? Ou grifar aí no seu livro. Tranquilo? Vem comigo aqui. Sistemas ou doutrinas. O conteúdo da filosofia helenista passa a ser organizado em sistemas ou doutrinas de acordo com a orientação teórica que possuía.
É por isso que no helenismo nós vamos ver várias escolas filosóficas e vamos ver vários filósofos inseridos nessas escolas filosóficas, que vai ter um pensamento central que acaba norteando esses filósofos, por mais que eles acabam tendo ideias diferentes em alguns aspectos, tá? Então, olha só, fundação de escolas. As doutrinas são uma questão de preferência, por uma maneira específica de viver, ou seja, por uma questão de escolha sobre o bem viver. Então é o que eu te falei. Por conta disso, eles acabam se definindo em escolas e mesmo que exista uma variação aí, ó, gostou do movimento? Variação, a gente vai ter pensadores inseridos na mesma escola, por mais que eles pensem diferentes em alguns aspectos. Então vamos lá. Primeira escola que iremos falar, o ceticismo. E está bem tranquilo porque ó, você tem ali as definições bem certinhas para você não errar aí na sua prova ou no vestibular. O que o ceticismo defende? A impossibilidade de alcançar um conhecimento seguro. O cético ele diz assim, que por mais que alguém se esforce, ele nunca vai conseguir alcançar uma verdade absoluta. E por resultado, tá? Quer ver? E por resultado, ele vai propor uma abordagem nas seguintes áreas de estudo. Física, definir a natureza das coisas. A origem das coisas é instável, é incerta e indeterminada. E por isso não é possível distinguir o verdadeiro do falso a respeito dela. Como assim? Lembra a ideia lá dos filósofos da natureza, de buscar a arqué da physis? Professor, não lembro o que é arqué, tá? Eu te lembro de novo. Arqué é a essência, physis é mundo. Ou seja, de buscar qual que é a essência desse mundo físico, para eles é uma perca de tempo, porque é uma ideia muito inconsistente. Até porque, se a gente for ver na história da filosofia, os filósofos da natureza, eles vão discordar. Um acha que é água, outro acha que é o ar. Então, para o cético, ele nem perde tempo com isso, ok? A lógica, neutralização do juízo e da indiferença, devido à instabilidade e incerteza das origens das coisas. O melhor a fazer é abster-se do julgamento. Epoché, que em grego significa a suspensão do juízo, ou seja, manter-se sem opinião. É isso mesmo. Se a verdade não é absoluta, eu não posso olhar para duas coisas ou dois pensamentos e dizer quem está certo ou quem está errado. É nisso que se baseia o ceticismo. O principal filósofo dessa escola vai ser o Pirro de Élida, tá? Que ele que vai defender a prática da indiferença. Vou te resumir aqui numa maneira bem simples. Para você pensar num cético, é assim, pensa naquele amigo que você vai desabafar por um grande problema, ou você vai falar sobre alguma situação política, social, e aí você termina de falar, ele olha para você e fala assim, não tô nem aí. Ele faz a prática da indiferença, pregada pelos céticos. Tranquilo? Podemos seguir em frente? Tá. O epicurismo. Essa escola é fundada pelo ateniense Epicuro. E ela defende a necessidade de buscar a felicidade, praticando a aponia, ausência de dor física, e a ataraxia, ausência de dor na alma ou tranquilidade na alma. Veja, está conseguindo identificar que os helenistas eles estão preocupados em uma vida prática, em uma vida pessoal, em não ficar abstraindo onde que está a verdade das coisas. Então, Epicuro ele vai falar que as pessoas sofrem, os males das pessoas podem ser resumidos em alguns medos. Esses medos são o medo dos deuses, o medo do sofrimento, o medo da dor, o medo da morte é a maior de todos os medos, mas Epicuro é infundado, pois a morte não é nada em relação ao ser humano. Ou ela existe e ele não existe, ou ele existe e ela não existe. Olha que eu vou te resumir aí que você deve estar confuso. Ele fala que a morte não deve ser uma preocupação, porque se eu existir, a morte não existe. Se a morte existir para mim, eu não existo. Tranquilo? Tá? Então, as duas coisas não podem existir ao mesmo tempo. Eu e a morte não podemos existir ao mesmo tempo. Por isso ele não se preocupa. Tá? Para você ver aqui, e você guardar bem na sua cabeça a questão da origem dos medos, é você pensar naquele seu amigo, naquele sua amiga que tem medo de tudo. Tá? Segundo ele, Epicuro iria olhar para ele e identificar aonde que está o medo dele. Seja dos deuses,
tá? Ou da religião, do sofrimento e da dor. Podemos seguir em frente? Para ele vai dizer o seguinte: a arte de viver consiste em sabedoria prática, que conduz o sumo bem. Ou seja, lembra que eu volto a repetir, que não é a ideia de ficar pensando em qual é a verdade, qual é a que é da physis, é em buscar a melhor maneira de viver. E para ele fala que a melhor maneira de viver é a sabedoria prática, ok? O prazer, deixa eu ver aqui, o prazer, não o prazer sensual, e sim aquele que afasta a insatisfação, a instabilidade constante. Epicuro retoma a hipótese de Leucipo e Demócrito, que tudo que existe é feito de átomos e de vazio, que dão origem ao movimento. A filosofia possui um caráter terapêutico, ok? Tranquilo? Então, questão dos medos, maneira de viver, sabedoria prática que leva ao sumo bem. Tranquilo sobre Epicuro? Vamos ver o estoicismo, que foi escola fundada por Zenão de Sítio, esse aqui que vos apresento. A preocupação dele está baseado aqui nesses 3 tópicos aqui que eu coloquei, que é a física. O mundo é um todo uno, pleno e totalmente determinado, como um grande organismo animado que corresponde ao divino. Presta atenção aqui. Tudo para ele é corpo, exceto os 4 incorpóreos, o vazio, o tempo, o lugar e o discurso, que seriam uma espécie de pseudo-realidades que afetam apenas a superfície dos corpos, mas não a sua profundidade. Olha que loucura aí que eu vou explicar para você. Segundo Epicuro, algumas coisas já estão determinadas. Nisso ocorre o determinismo. Então, não existe a liberdade de agir, sendo que tanto faz eu agir em uma determinada situação, se ela já está pré-determinada. Ou seja, a liberdade ela é limitada, ok? E nisso ele acaba falando sobre a ética. Para ele, ética possui um caráter de inatista, ou seja, os conceitos derivam da experiência vivida. Então, para ele, a experiência vivida é o que vai definir a ética para uma pessoa, ok? Tudo está de acordo com a experiência dela. A lógica, o juízo de fato, toma o lugar de posições formais, pois ela é consequencialista, ou seja, as implicações são as manifestações dos acontecimentos. Bom, você deve ter visto aqui que o helenismo ele é uma filosofia prática. Ele se preocupa, né, com o como agir e a maneira com que eu tenho as ações, como elas me afetam. E qual seria a melhor maneira de eu agir em determinadas situações, seja sendo cético, seja não me preocupando com medo, ou seja eu acreditando que já tudo está determinado. Olha que legal. Se eu fosse perguntar para você, depois dessa aula, qual escola filosófica do helenismo você mais se identifica? Converse com seus amigos, faz um chat aí com eles e conversa, eu seria do estoicismo, eu seria cético. Faça essa brincadeira com eles. Bom, eu espero que você tenha gostado e para você fixar esses conhecimentos aí, eu vou passar algumas atividades para você, tá? Na página 39, você pode realizar a atividade número 1. Na página 40, você pode realizar a atividade 2, 3 e 4. Eu agradeço a sua atenção. Eu sou o professor Fernando Shows. Até a próxima.